Fala, gurizada! Não é clickbait. Esse vídeo é inútil mesmo. Mas eu tenho a suspeita de que vai dar bastante clique, bastante impressão, né? E é também um teste para ver se isso realmente vai acontecer. Bom, não é, é realmente inútil esse vídeo porque o que eu vou falar aqui não tem muita importância. Mas para vocês não perderem a viagem, eu tava vendo uns vídeos essa semana aí e vi que tá muito em assunto, né? Esse negócio de fofoca, de treta, acho que é assunto sempre, né? Mas, e estavam falando bastante sobre o Dando Boura, sabe? Vocês conhecem? Pois é, eu costumava assistir muito o canal dele. Hoje em dia eu não assisto nada. Mas já que eu vou aproveitar esse vídeo para comentar um negócio que talvez alguns de vocês se identifiquem, mas quando a gente está acompanhando alguém pela internet, né, sem conhecer a pessoa pessoalmente, né, a gente só tem acesso àquilo que ela está disposta a compartilhar com as pessoas, né? E não é diferente comigo aqui também. Apesar de eu tentar ser o mais próximo do que eu sou de verdade, é, nem tudo eu posso mostrar, né? Aqui na internet porque é arriscado. E, mas eu sempre tive problema assim de confiar nas pessoas, né? Eu demoro para confiar nas pessoas e eu sou muito de observar primeiro, de escutar bastante, pra depois com o tempo ir me abrindo, né, e saber se aquela pessoa ali é verdadeira ou não. E claro que às vezes eu erro minha análise, mas eu acho que eu sou razoavelmente bom em avaliar as pessoas, tá? Porque na maioria das vezes eu acerto. E para quem é das antigas aí, né? Da bolha da machosfera e dos conservador também. É, quando eu descobri o Nando Moura aí, foi naquela época da Dilma lá, né? E aí tava bombando. E eu também estava nessa bolha masculinista aí bastante ativamente, assim. E onde é que eu quero chegar com isso? Que eu assistia muitos vídeos do cara, né? E achava o cara muito foda e achava o cara inteligente, culto e tava confiando bastante nas coisas que ele falava, né? Só que, como eu procuro não ser totalmente cego e alienado, né? É claro que a gente tem falhas, mas eu procuro estar sempre buscando a verdade, né? Eu estou em busca da verdade, não importa onde ela estiver e a gente vai indo, né? Aos tropeços, mas sempre buscando. E o que aconteceu? Nessa época aí que eu percebi uma falha muito grave para mim dessa pessoa aí, do Dando Boura, né? Que fez eu começar a desconfiar dele para outros aspectos também, né? O que foi que aconteceu? É, aí provavelmente muitos de vocês não vão nem saber do que eu tô falando, né? Mas eu sei que alguns vão que são dessa época aí também. Tinha a época que tinha o canal do Terça Livre e aí tinha sei lá, eles meio que iniciaram um projeto lá pra ficar falando sobre games, jogar enquanto conversava. E aí tinha um grupo lá que dos conservador 2.0 aí, se é que vocês me entendem. Todos eles conservadores, defensores da família, do casamento e nenhum com filhos e casado, né? Mas enfim. E aí começaram a meter o pau assim nos homens que não estão casando, não estão tendo filho, não sei o quê, e metendo pau assim. E daí depois o Nando Moura entrou nessa também, começou a falar mal dos mingau aí, da machosfera,
E foi nesse momento aí que eu percebi, porque como eu já tava por dentro, né? Eu percebi, mas esse cara aí tá falando muita besteira, né? Ele não sabe do que ele tá falando, né? Ele claramente desconhece o assunto que ele tá falando. Mas até aí não chega a ser um problema, porque a gente está sempre aprendendo, né? Ninguém começa sabendo tudo. E principalmente quem se expõe na internet, acontece isso aí mesmo, né? O cara começa a dar palpite aí, vai falar besteira várias vezes, né? Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas que eram fãs dele, seguidores, começaram a apontar os erros pra ele. Ah, olha só, tu tá falando besteira aí, tu não sabe o que que tá acontecendo, não é bem assim. Enfim, tentaram corrigir ele, apontar para ele as falhas e indicar, né, onde é que ele podia se informar, conversar com pessoas. Inclusive, acho que indicaram pessoas para ele chamar para conversar, alguma coisa assim. E, bom, ele respondeu daquele jeito que vocês, se alguém ainda acompanha, já sabe como é que ele responde, né? Sai xingando todo mundo, bloqueia, não quer nem saber e continua lá falando as baboseiras dele lá. E nessa época eu vi isso acontecer, né? E aí já ficou aquela pontinha lá de desconfiança. Pontinha não, né? Bem mais que isso, né? Já tava bem forte, assim, pela forma como ele agiu com as pessoas. Porque eu também sabia que ele tava falando, que ele não sabia do que ele tava falando besteira. E o jeito que ele agiu com as pessoas que estavam tentando corrigi-lo, sabe? Numa boa, assim, então, falando numa boa com ele. Ninguém tava xingando ele, nada. Não, tinha gente xingando também, mas tô falando dessas aí que falaram numa boa com ele. E, bom, daí eu comecei já a desconfiar. E depois eu vi ele cometer falhas grotescas em outros assuntos também, e eu vi que é meio que um padrão de comportamento do cara, né? Ele fala sobre um monte de coisa que ele não sabe, e é soberbo e age de uma forma muito estúpida assim com as pessoas. E isso se aplica a várias outras pessoas, sabe? Então, talvez muitos de vocês também apliquem isso na vida de vocês, mas sei lá, se tu nunca ouviu falar sobre isso, né? Nunca o pensou, essa eu julgo uma forma boa de tu conseguir sacar qual é que é a da pessoa, tá? Que é quando ela começa a falar de assuntos que tu domina, entendeu? Porque tu pode achar que uma pessoa é muito culta, muito inteligente, quando ela tá falando de coisas que tu desconhece, né? Então qualquer coisa que ela falar para ti vai parecer que ela tá sabendo muito porque não é um assunto que tu domina. Mas e quando ela começa a falar sobre coisas que tu conhece, que tu domina? Aí é que tu vê se a pessoa é honesta mesmo intelectualmente, sabe? E foi nesse momento que eu vi que não era, que era uma pessoa muito desonesta intelectualmente, porque quando tu começa a fingir que tu domina de tudo e não é verdade, né? Então é isso, fica essa dica, entre aspas, assim, né? Para quem talvez nunca tenha pensado sobre isso, deixa as pessoas falarem. Em algum momento ela vai falar sobre algo que tu conhece e aí tu vai poder ver como que ela age quando ela tá falando sobre algo que tu conhece, né? E aí tu vai conseguir sacar qual é que é a da pessoa. Mas é isso. Só para vocês não perderem a viagem aí nesse vídeo inútil. Um abraço.